Boa tarde, companheiros da Causa Operária TV. Está começando mais um Correspondente Internacional. Hoje, dia 21 de abril. Eu sou Adriana Machado, de Nova York. Estou muito feliz de estar aqui com vocês de novo essa semana. Essa semana a gente tem de volta Fábio Pick, de Helsinki. E temos ainda o Cláudio e o Felipe, que estavam aqui com a gente na semana passada. Queria que todo mundo que estiver acompanhando lembrasse de dar um like no nosso vídeo e mandar para os seus amigos, colocar nas redes sociais. Lembra também de mandar um superchat, um super sticker, de conversar com a gente aqui pelo chat, que a gente vai estar acompanhando. Nós estamos ao vivo, Correspondente Internacional ao vivo. E hoje a gente vai... antes de começar, queria lembrar todo mundo a fazer a inscrição no segundo módulo da Universidade Marxista, que está começando em breve. O primeiro módulo já está disponível na página da Universidade Marxista, junto com a biblioteca. Vocês podem, enquanto não começa o próximo módulo, ir explorando as outras partes da página, tem muita coisa interessante lá. Então é isso, Correspondente Internacional começando. Vamos primeiro falar do Assange. O Assange ontem foi julgado que ele vai ser realmente extraditado aqui para os Estados Unidos, o que todo mundo está considerando que vai ser um assassinato do Assange, né? Que ele não tem condições de vir para cá, ficar numa prisão isolado nos Estados Unidos. A decisão vai depender da Priti Patel, que é a ministra lá na Inglaterra, que vai tomar a última decisão, né? Se essa decisão do juiz vai valer mesmo. E a gente está em campanha pela liberdade do Assange. Vamos ver agora, daqui para frente, provavelmente mais e mais manifestações para a liberdade do Assange, que está preso aí porque falou tudo o que estava acontecendo na guerra imperialista, né? Ele divulgou todos os crimes de guerra do imperialismo contra os civis, mostrando os vídeos do exército americano matando crianças no Iraque, no Afeganistão, na Síria. Foram várias notícias aí que o Assange deu que trouxe um entendimento muito maior que ajuda a gente hoje, né, a entender o que está acontecendo na guerra da Rússia com a Ucrânia. Ele comprovou os crimes de guerra da OTAN, né? Comprovou, não teve nenhuma nem tentativa de julgamento desses crimes. Quem está sendo julgado é como que fala, o emissário? Ele fala isso, né? O mensageiro. Né? O mensageiro. Prenderam o mensageiro. Mas uma coisa interessante desse caso é que o suposto regime autocrático, né, que é o da Rússia, não conseguiu segurar o opositor lá, o Alexei Navalny, no seu território. Ele foi para a Alemanha tratar o suposto veneno. É tudo suposto, né? Essas histórias, tudo você tem que pôr entre aspas. Cada 3 palavras, uma está entre aspas, né? Enfim, o Navalny foi para Berlim, falou não sei o quê, voltou para a Ucrânia, está preso, mas posta no Twitter, um negócio assim. Agora, o Assange, que é o opositor do sistema democrático, né, da OTAN e dessa coisa maravilhosa, está encarcerado aí, ninguém nem sabe a situação do cara, né? Casou na cadeia, não conhece os filhos, porque ele está, se somar o período que ele ficou preso na Embaixada do Equador, né, asilado, e preso efetivamente na prisão, ele está aí há mais de 12 anos trancafiado, né? Então, e é uma pessoa muito importante aí para a história recente, né, das descobertas dos crimes do imperialismo. O Navalny, enquanto isso, vira estrela de cinema. Aqui está a propaganda. Warner Brothers fazendo um documentário sobre o Navalny nos cinemas.
para a gente ver aí a diferença de tratamento. É o opositor russo que é mais conhecido fora da Rússia do que na Rússia, né? Eu tinha uma pesquisa... Pago pelo NED, pela USAID, né? O que é a pesquisa, Fábio? Não, desculpa, a pesquisa de opinião dentro da Rússia, né, mostrou que a maior parte dos russos não sabia quem era o Navalny, né? Ele é conhecido em Moscou, onde ele quase, entre aspas, ganhou a prefeitura uns anos atrás, ele teve 30% dos votos. Mas no resto da Rússia, a estratégia do partido dele era organizar as pessoas para votarem no segundo candidato mais popular que não fosse do partido do Putin. A estratégia chamava votação inteligente, smart voting em inglês, que era votar em quem não era do Partido Rússia Unida, né, que é o partido governista. Ou seja, o cara não ele não é nenhuma figura popular dentro do país dele, né? É super artificial. Mas promovido pelo imperialismo, né? Claramente promovido pelo imperialismo. Então a gente vai continuar de think acompanhando. E candidato de think tank. A estratégia política de think tank e o candidato de think tank. Exatamente. A gente vai continuar acompanhando aí a questão do Assange. Vamos ver, mas não tá parecendo que tá boa a situação para o Assange, não. Mas vamos seguindo em frente. O que a gente queria... eu acho que tá bom, porque esse momento aqui é importante, né? Porque agora eu acho que já tá... A gente tá tendo essa coisa, esse ataque massivo do imperialismo, dessa propaganda imperialista. Agora já tá baixando um pouco e é o momento da gente falar: o que vocês estão falando? O que o Assange vai fazer o quê nos Estados Unidos? Né? Só isso já derruba toda a histeria do imperialismo em relação à guerra à operação militar da Rússia. E a Rússia aí que foi expulsa aí da defesa do Conselho de Direitos Humanos, defesa dos Direitos Humanos da ONU. A gente vê que a gente pode quase dizer que eles foram expulsos porque eles respeitaram os direitos humanos na operação militar deles, né? Então, o clube é só para quem desrespeita, né? É só para os sanguinários que... Não é que o Putin seja um santo, mas pelo menos respeita os princípios mínimos, né? Ele tá dando um exemplo aí para os Estados Unidos nessa questão também, que não precisa conquistar o ódio da população do mundo inteiro, né? Como eles vêm fazendo. E por falar em conquistar o ódio da população do mundo inteiro, a gente vai mostrar por que o Putin, apesar de, como o Cláudio colocou, né, não ser essa maravilha, ele conquista o apoio de vários setores, né, vários povos oprimidos, setores de população oprimida ao redor do mundo. A gente vai ver por que isso acontece com as imagens de Israel, né? Eu coloquei para a produção aqui 4 vídeos do que aconteceu. Do que aconteceu em Al-Aqsa, que é no Centro Velho de Jerusalém. É um lugar histórico que tem monumentos religiosos importantes para os cristãos, judeus e muçulmanos. Inclusive lá tem o terceiro lugar mais sagrado da religião muçulmana, que é essa mesquita onde a polícia israelense entrou barbarizando tudo. Eu vou deixar os vídeos aí para vocês. Tem áudio no vídeo? قوات الاحتلال تعتدي على النساء ليضايق اضرب
لما تقفوا ندفع بعض انزلوا تحت يا جماعه انزلوا تحت يا جماعه Essas foram as imagens aí da segunda sexta-feira de preces, né, do mês sagrado dos muçulmanos, o Ramadã. Coincidiu, a polícia justifica a truculência pelo fato de ter coincidido essa data, né, que é importante para os muçulmanos, com a Páscoa judaica, que também aconteceu nesse final de semana. Mas Você viu? Pode falar, Cláudio. Tem a política do Putin para a Palestina. Ele resolveu assegurar que ele vai enviar trigo para a população palestina. Não é porque ele é bonzinho, né? Mas é como ele está fazendo isso uma política de retaliação à posição de Israel, que está condenando a Rússia também. Está se alinhando eles estavam evitando de se alinhar ao imperialismo norte-americano na questão da Ucrânia, que para eles tinha uma importância menor, mas acho que como eles também estão sendo forçados a assumir uma posição, o Putin não gostou, né? Porque ele tinha aí uma certa relação amistosa com Israel, mas diante da posição aí de condenação da operação militar da Rússia por parte de Israel, que em si mesmo já é uma hipocrisia gigantesca, né? Como que Israel vai condenar qualquer coisa qualquer ato de violência, né? Mas a política do Putin é essa, em retaliação ele tá garantindo aí assistência humanitária para a Palestina. O Ismail Haniyeh, que é o chefe do Hamas, ele teve um telefonema com o Sergei Lavrov, que é o ministro do exterior, né, da Rússia, e o Lavrov falou, a Rússia sempre esteve do lado do povo palestino, no direito de autodeterminação e de se estabelecer num Estado palestino. A gente vê aí a união, né, diplomática da Rússia e da Palestina de novo. A gente já viu esses ataques na Al-Aqsa no ano passado, a gente passou eles aqui, né? E parece que só vai aumentando a violência. Israel estava bombardeando também a faixa de Gaza e a Cisjordânia esses dias, intensamente, e parece que no Ramadã sempre fica mais quente a situação, né? E agora com a questão da Rússia também. Lembrando que os Estados Unidos são quem mais financia a polícia e a militarização de Israel, né? Inclusive, a polícia nos Estados Unidos treina com Israel. Os Estados Unidos mandam dinheiro à polícia de Israel. Israel tem não só polícia que oprime a população, mas também métodos de espionagem dos cidadãos, que acabam, que a gente também já falou aqui, que eles criam esses sistemas de espionagem que não precisa nem de um clique para eles poderem entrar no telefone da pessoa e saber tudo que ela está fazendo. Isso acontece em Israel. Não só isso, mas também a polícia americana vai a Israel fazer treinamentos para aprender como se faz essa opressão de bater em velho e criança. Inclusive, tem uma foto aqui que eu mandei. Polícia do mundo inteiro, né, Adriana? Do Brasil também. Felipe, você ia comentar alguma coisa? Oi? Não?
Não, eu queria mostrar a foto da polícia aqui nos Estados Unidos prendendo uma criança. Eu não sei se a produção vai conseguir achar aí. Aqui Então, e nos Estados Unidos. a gente tinha feito o programa que a Rússia e Israel procuravam manter uma posição amistosa, mas a polarização já está separando os lados, né? E a Rússia acaba ficando aí do lado da Palestina, da população oprimida mesmo, né? Porque Israel é proxy dos Estados Unidos, né? Então, obviamente, Israel está com grande influência perto do Zelensky, do governo do Zelensky, né? Tanto que eles falam que os nazistas da Ucrânia meio que pararam de perseguir os israelenses, os judeus, por causa desse apoio vindo de Israel. Essa foto aí é a polícia aqui dos Estados Unidos prendendo uma criança de 10 anos porque eles acharam que ele roubou um pacote de salgadinhos. A gente vê aí o que a polícia... Em Israel é comum, é uma coisa comum prender criança, né? É comum. Prender não, matar, né? Eles matam as crianças que jogam pedras. Levar julgamento, fazer interrogatório contra as crianças. É uma coisa que passou a acontecer também nos Estados Unidos sistematicamente, né? Na fronteira. Ainda assusta, né? Quando são crianças, lembrando, crianças pobres, né? Crianças ricas não sofrem isso, não. Mas esse treinamento e todo o dinheiro que vai para a polícia vem dos Estados Unidos, né? Tem essa troca aí grande de inteligência e militar. Bom, vamos adiante, então, na nossa pauta, para mostrar agora o outro lado, o lado que preocupa o imperialismo, né? Essa foi a truculência. Os russos tomaram a cidade de Kherson, né? E hastearam uma bandeira conhecida aí da nossa audiência. Deixa eu ver se a produção consegue... Tá com o vídeo? Tá bom. Então, pode passar então o vídeo. A cidade de Kherson fica no Mar de Azov, né? Mais perto de Odessa do que Mariupol, mas mostra aí que os russos estão avançando na guerra, ao contrário do que o imperialismo dá a entender, né? Que eles estão sendo derrotados. Aliás, hoje foi anunciado a tomada de Mariupol, né? O presidente russo Vladimir Putin declarou a cidade tomada, resta apenas a fábrica siderúrgica, né? Onde estão fortemente guardado, onde estão os últimos resistentes aí do batalhão Azov. E isso deve ser resolvido nos próximos dias, né? A Mariupol, que foi esse grande centro nazista, né, do batalhão Azov, e foram vários dias, né? A gente já comentou aqui que esse tipo de invasão a gente nunca tinha visto, né? Uma invasão que vai objetivamente nos alvos militares, e os nazistas começaram a se misturar ali com a cidade, com os civis, para provocar uma maior morte de civis para propaganda contra a Rússia, né? Eles querem mostrar, a gente já viu aí vários exemplos do imperialismo tentando fazer essa propaganda de bandeira falsa do que teria acontecido, da Rússia atacando civis. E em Mariupol, acho que foi uma das cidades que teve a luta mais intensa,
que durou todos esses dias por causa do grande número do batalhão Azov e desse cuidado da Rússia de tentar não atingir civis, né? Mas finalmente ficou a cidade quase toda tomada, exceto uma fábrica de aço, né? Eles esconderam civis e o batalhão Azov, civis ucranianos que estavam apoiando o batalhão Azov e ficaram ali naquele ponto, na fábrica, e parece que agora eles conseguiram anunciaram que Mariupol é russa, finalmente. Tem um vídeo deles ali na frente da fábrica. Antes da gente mostrar o vídeo, eu queria dar um oi para o pessoal que está aqui no chat. O Eduardo Toledo mandou um superchat, muito obrigada. O Lino Alves está aqui, dando boa tarde. A Elizabeth Novi, o Daúde. Oi, Daúde, saudade, boa tarde. Reflexão sempre, Luiz Bergosa. Reflexão sempre mandou um super sticker também. Felipe Bombardelli, Eduardo Toledo, Compass 29, Professor Girassol. Deixa eu ver se tem mais. Tem muita gente aqui. Fernando Soster, Angelina Dias, João Galvão Júnior. E queria mandar um beijão também para o meu amigão do peito, meu amigão, e do Gabriel, que está aqui na produção. Rodrigão, do Dead Fish, está assistindo a gente agora ao vivo. Valeu! Vamos então. Aí o Gabriel tá gostando também, mandando um alô para o Rodrigo. Então, vamos lá ver a vitória russa na frente da fábrica de aço em Mariupol, com os russos comemorando mais uma vitória. С уверенностью можем сказать, что Мариуполь город полностью очищен со стороны Азовсталя. Это административное здание Азовсталя. Спецоперация по уничтожению и очистке Мариуполя сегодня, можно сказать, завершено. Указание президента страны Владимира Владимировича Путина выполнено. Указание Рамзана Ахматовича, главы Чеченской Республики, приказ выполнен. Ахмат! Сила! 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 Россия! Сила! ДНР! Сила! Вместе! Сила! Аллаху Акбар! Аллаху Акбар! طبعا لدينا مروبول عبال ويجرش كالمسرقة ويفتحي ويتغط ايلن يوزدها خوش يشيوه دا المغلق جابريقي كمان دي شوقع مريات زابد سليم ممد Ali Khan, Şaber'inki hokabundak masal grubu komandirişna, masana ve paçaylara sondakgır barkal veririz la da şu zandol kenti yeş model oyur. Da ve busul dinna nokçi komana ve paçaramdan hacı. La toyl Ahmet! Sila! Allahu Ekber! Allahu Ekber! Ekskluziv ve paçana da muğla. Лера Нюкар, носила пача Рамзан. Мосо, музя Мариупольский направление. Вы видишь? Ахтедилен дол дихар, почти нам дал мула. Вы дакеланч, вы видишь? Вы видите, газо дал обол дойл. Лазинчан, Тойнч дал маршал дойл. Дал Ишболчанна, носила пача Рамзан. Уна, Иман Сабр дойл. Вы махар, туам бух, таган, карту, бюхула, тундехол леч. Doe daar mola. Wij zien dat Ahmed Huis Elberg kan stieren. Daar laat het onbel duiten. Daar mola. Dit is een doldiger. Kida checkdogs. Milkje met je. Havezri. Hahonier. Wajonier. Naam was die. Milka dit is een dolom. Hoogste. Kitje boe. Milkje man. Haber. Ahit awara van kitje doek. Ahmed! Sila! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Chef! Aí vocês viram o Kadyrov, que é o líder lá chechênio, com a bandeira da Chechênia, de Donetsk, da Rússia, gritando Allahu Akbar. A gente vendo aí a Palestina, a Rússia, os muçulmanos lutando pela liberdade, pela destruição do imperialismo, né, companheiros?
E é interessante a gente se perguntar se aqueles milicianos brasileiros lá que foram ajudar entre aspas, os ucranianos enfrentam esse pessoal aí, né? O pessoal acha que é que nem no Call of Duty, né? Que eles vão chegar lá atirando sozinho. Tem mais um vídeo que eu... Pois é, tem mais um vídeo que eu queria mostrar de uma moradora de Mariupol contando como os nazistas ucranianos são piores do que os nazistas alemãos. Ela está ali conversando depois de ser salva pelo exército russo. Мы здесь жили в подвале, мы даже мусор не выбрасывали, потому что мы в подвале, здесь были азовцы, они стреляли, им было все равно, в кого стрелять, они в детей стреляли. Они сказали, мы вышли вот сюда, мусор, вот тут за гаражами мусорник, мы выбрасывали. Они сказали, еще раз увидим, вот я с ребенком пошла лично, вот, 2 года. Они говорят, еще раз увидим, мы застрелим. Я говорю, а ты своего ребенка застрелишь? Он сказал, якщо прикажуть, я своего дитя тоже застрелю. Ну, о чем говорить мне за своего? Я говорю, а можно забрать памперс? Он, нет. Все. Это хуже нацистов, понимаете? Это хуже немцев. Мы пошли на профилакторий воды набрать. Ну, там, мы знаем, родники, да, мы здесь живем. Азовцы не пустили, сказали, нельзя воду набирать. Мы говорим, как? Ну, воды просто. Ну, нет, они не пустили. И вот пока не пришел ДНР с белыми повязками, уже тогда мы уже могли свободно как-то передвигаться. А азовцы нет. Então aí, Mariupol liberada pelos russos, livre dos fascistas, dos nazistas ucranianos, livre da militarização imperialista. Você queria fazer mais um comentário, Fábio? Não, só ia falar para a gente comentar que assim, essa guerra, né, conforme o tempo passa, foi uma colocação inclusive do companheiro Rui Costa Pimenta na última análise de sábado, conforme o tempo passa, mais ela aparece como uma guerra não entre a Rússia e a Ucrânia, mas entre a Rússia e a OTAN, que era uma coisa que a gente falava desde o começo, né? E esse fôlego todo da Ucrânia, né, você vê, eles estão perderam Mariupol, vão ser eventualmente derrotados, eles só têm esse fôlego por causa do apoio imperialista, né? Quer dizer, o pessoal está meio sobrevivendo aí ligado nos aparelhos, né? Nos aparelhos da OTAN, no caso. Parece que o presidente americano Joe Biden, a imagem está aqui, né, da notícia, a produção colocou, vai dar 800 milhões de dólares de ajuda militar à Ucrânia, né? E parece que vai ter apoio também da Alemanha e de outros países, né? Os companheiros aí podem comentar melhor. Eu estou aqui num país que não tem como oferecer tanto apoio, mas com certeza vai dar algum apoio. O Biden, esse anúncio do Biden de 800 milhões para a nova ajuda foi de hoje. Ele é parte daquele pacote, de um pacote de 6 bilhões que eles já tinham, que é parte daquele de 14 bilhões que ele tinha anunciado. É o dinheiro infinito para a Ucrânia aqui. Aquele dinheiro que eles tiraram da mediação da Covid aqui foi mandado para a Ucrânia, orçamentado, né, para a Ucrânia. Eles já mandaram 6,5 bilhões. Esses 800 bilhões acaba com essa primeira viagem, né, de 6,5 bilhões. Aliás, desde fevereiro eles já mandaram 3,4 bilhões. É complicado, é muito dinheiro, é uma bagunça de orçamento. O mais importante é que tanto democratas como republicanos aprovam esses orçamentos em questão de horas. Não, e o dinheiro chega rapidinho lá, né? Rapidinho. Já vai, e o Biden aí, o Gabriel está colocando aí um tweet do Biden, que ele está falando que o Biden falando, eu sei que as famílias estão sofrendo com os preços altos. Eu cresci numa família onde o preço, se o preço do gás aumentasse, a gente sentia. Todo mundo sente. Aí ele falou, vamos ser absolutamente claros sobre por que os preços aumentam. Covid e Vladimir Putin. É uma cara de pau, né? Mas
ele está falando que vai mandar 72 tanques, 144 mil de munição, 121 drones táticos e falando que os navios afiliados à Rússia vão ser barrados no porto dos Estados Unidos. Mas o Felipe ia falar também da questão do gás na Alemanha, né? E do orçamento de guerra da Alemanha para a Ucrânia, né, Felipe? É interessante esse negócio que o Fábio mencionou, né? Porque na Europa agora fica bastante claro, né, que como que o conflito ele se dá entre a OTAN e a Rússia, né? Basicamente, a única diferença é que quem está lutando não tem um passaporte europeu. Quer dizer, tem se for voluntário, né? Mas os europeus que lutam na guerra, eles não são militares na ativa, né? Por exemplo, até agora a Alemanha tinha entregado material de guerra para a Ucrânia vindo dos próprios armazéns, né? Do próprio estoque. E chegou a um ponto que o governo teve que parar isso, porque eles disseram que isso estava comprometendo a própria capacidade de autodefesa, de tanto que eles doaram armamento já. E aumentou a pressão sobre o governo, né? No caso, o líder do governo, do SPD, do Partido de Centro-Esquerda, está sofrendo muita pressão dos membros da coalizão, os verdes e os neoliberais do FDP, para que eles passem a entregar armas pesadas, né, que seriam, no caso, tanque de guerra, avião e navio até. O governo alemão ele está tentando, pelo menos na aparência, evitar isso, porque a entrega de materiais alemães iria obrigar também que soldados alemães fossem para o campo de batalha treinar os ucranianos, e isso poderia levar a uma escalação rápida do conflito, né? Então, o que eles fizeram, né, para, de certa forma, atender aos pedidos da Ucrânia, que têm sido bastante pouco educados, né, ao governo alemão? Eles aumentaram de 225 milhões de euros para 2 bilhões de euros a ajuda, que não é um empréstimo, e a ajuda acontece da seguinte forma: a Ucrânia manda uma lista de compras de armamentos que eles precisam, são chamados armamentos de defesa, mas que, na verdade, não são só de defesa, eles são só armamentos que não são pesados, não são tanques e navios e aviões, e eles compram diretamente do fabricante alemão, e o governo alemão paga. Então, isso sai diretamente do orçamento alemão, isso. Porque eles não podem enviar as armas pesadas, o que eles fazem? Todos os países do leste europeu que tinham sido armados pela União Soviética, com armamentos que são conhecidos pelos ucranianos, porque são de fabricação soviética, eles mandam esses armamentos para a Ucrânia, porque eles não estão nem aí de participar do conflito ou não. E, em contrapartida, a Alemanha manda armamentos alemães para substituir esses que estão sendo enviados pelos países do leste europeu. Quer dizer, é um envio indireto de armamento, mas que consegue manter a Alemanha, pelo menos na aparência, fora do conflito. Mas é uma coisa bastante escancarada, né? Vai me perguntar. Além disso, né, parece que já tem mais de 360 mil refugiados na Alemanha nesse momento. E é engraçado que Oi? Tá aí na tela. Isso. A imagem Tem mais de 360 mil refugiados agora na Alemanha, vindo da Ucrânia. E é engraçado que isso mostrou uma coisa que, às vezes, a mídia mostra para a mídia burguesa, a gente não percebe, né? Há uns meses atrás, teve um julgamento na Alemanha de dois prisioneiros, dois supostos torturadores sírios que estão sendo julgados na Alemanha, muito embora eles não sejam alemães, por crimes de guerra, né? Na ocasião, isso aí foi muito celebrado, que isso aí é a Alemanha ajudando a combater, ajudando a defender os direitos humanos e tal, né? Isso aí criou um precedente para o que está acontecendo agora. Os ucranianos que estão vindo para a Alemanha, agora eles têm o direito de reportar crimes de guerra contra a Rússia em solo alemão, né? Então, que é para você ver como que o imperialismo não faz nenhuma bondade, não dá ponto sem nó, né? Inclusive, é engraçado nesse caso também levantar um outro ponto, né? Esses dois supostos torturadores sírios, eles estavam na Alemanha
porque eles foram trazidos, eles receberam asilo alemão com a ajuda com a intervenção do serviço secreto alemão, que de certa forma acelerou o processo de aceitação. Por que isso aconteceu, as pessoas não sabem, mas eles foram para lá. Se fizer denúncia de crime de guerra contra a OTAN, vai fazer companhia para o Julian Assange. Vai ser deportado de qualquer país da Europa. Aqui no chat tem muita gente comentando. A Beth falou que não estava conseguindo divulgar. A gente sabe que tem muita censura por aí. Vamos ver se está tendo algum problema, ou se ela consegue divulgar. Tem gente falando aqui que está com raiva de Israel vendo os vídeos, realmente. Deixa eu ver quem mais que tem. O professor Girassol lembrando que é para todo mundo sentar o dedo no like, turminha. Tem falando aqui que sobre a letra Z, que é a letra de vitória. O professor Girassol também explicando um pouco. Z é a letra N de nazi. Não entendi aqui não. Bom, a gente já explicou que o Z é a letra da vitória, até a vitória da Rússia, que está nos caminhões e nos tanques russos, né? Uma coisa interessante antes da gente seguir, quer dizer, meio que seguindo em frente, é que você falou da censura, né? Mas tem uma ideologia que está sendo aos poucos descancelada nesse momento, é a ideologia nazista, justamente, né? Na Alemanha parece que ela tá voltando à moda aí, é isso, Felipe? O pessoal atacou os memoriais. Nessa última semana teve uma série de ataques para quem não sabe, né, a metade da Alemanha foi libertada da ditadura nazista pelos russos, né? E por causa disso, em toda a Alemanha, principalmente no território da antiga DDR, né, você vai encontrar esses memoriais que honram o Exército Vermelho, né? E eles têm sido pichados na última semana. E é interessante porque o companheiro Fábio trouxe para nossa atenção um caso particular dessa pichação, né? A imprensa alemã burguesa, ela só mostrou esse em Berlim, por exemplo, né, que é um pouco mais civilizado. Um pessoal da esquerda pequena burguesa lá falando que o Putin é um criminoso, não sei o que lá. Mas no interior da Alemanha, numa cidade de menor visibilidade, foi pichado em ucraniano, com as cores da bandeira ucraniana, chamando Glória à Ucrânia, com símbolos nazistas, né? Esse mesmo tipo de memorial. É interessante porque essa cidade, que é Neubrandenburg, ela é uma das cidades que recebeu refugiados ucranianos, mas a cidade também ela tem uma cena nazista lá. Todo ano tem uma passeata de nazistas que acontece nessa cidade, que é bem conhecido, inclusive um pouco antes da guerra, imagino, talvez ao mesmo tempo, foi depredado uma estátua do Marx também, que é bem conhecido na Alemanha, que está nessa cidade, né? Você vê o que ajuda, né? Morando na Alemanha, eu ouvi durante 4 anos o que eles chamam de Aufarbeitung des Nacionalsozialismus, né? Que é reparação histórica do socialismo, tudo quanto é canto o pessoal fala disso. Não adianta nada. Agora o pessoal perdeu a vergonha, fecham os olhos, é como se fosse coisa mais normal. E na imprensa capitalista também, né? Os nazistas não são tão nazistas assim, não são muitos. A gente vê aí que o capitalismo não tem problema com o nazismo, na verdade. É uma arma que eles usam quando precisa, né? A gente já está acabando o tempo no nosso programa, mas eu queria mostrar rapidinho aqui o que a gente está fazendo sobre a organização para o dia 1º de maio, aqui em Nova York. O Workers' World Party, que é um partido comunista daqui, que não é igual ao PCO, mas a gente consegue participar de algumas ações juntas.
E a gente comemorou o 1º de maio juntos no ano passado, fizemos uma passeata juntamente também com o Chris Smalls, que é o líder do sindicato da Amazon, que no dia 1º de abril conseguiu sindicalizar a primeira como é que chama? Warehouse, o galpão da Amazon, né? Ele foi um feito muito importante, foi o primeiro galpão da Amazon sindicalizado em todos os Estados Unidos. Ele acabou indo aí em vários programas de televisão capitalistas, por exemplo, a Fox News, que é um canal de direita. Inclusive, ele foi muito criticado pela esquerda por ter ido falar na Fox News, o que é uma bobeira, né? A gente viu como é importante falar com todos os trabalhadores nesse momento de sindicalização. Quando ele foi falar com o Trevor Smalls, que é um imperialista do canal imperialista do Biden, né? O dito de esquerda aqui, que não é de esquerda nada, a esquerda não importou. Esse aí, ó, o Trevor Noah, a esquerda não criticou, que ele foi falar, que é um dos canais principais de programas de noite do imperialismo, né? Mas então ele está aí fazendo as voltas. A gente viu também 5 lojas do Starbucks em Atlanta sendo sindicalizadas. Agora também essa da Apple Store é a primeira em Atlanta, formalmente buscar um sindicato. E no 1º de maio vão estar presentes os 7 de Memphis, que são chamados, que são o pessoal de Atlanta que estava organizando no Starbucks e foi demitido, e eles vão vir aqui para participar da marcha de 1º de maio, que já está... É tradicional aqui também, em Nova York. Ano passado a gente marchou até a casa do dono da Amazon, o Jeff Bezos, que tem vários apartamentos em Manhattan. A gente foi marchar para frente de um deles, e hoje esse ano é provável que a gente vai marchar até o apartamento do dono da Starbucks, que também tem um apartamento aqui em Nova York. Então, a gente vê os trabalhadores aí se organizando, falando de sindicatos, finalmente, né? Mas a gente sabe que é uma luta muito longa e precisa de muito a ser feito, né? Mas o começo é esse, os trabalhadores se organizarem em sindicatos, né, companheiros? É importante explicar para o público também que pode parecer algo pequeno, né? Algumas lojas do Starbucks, algumas lojas da App Store, o armazém da Amazon é um pouco maior, mas ainda é pequeno, né? Se você comparar, por exemplo, com as greves da CSN no Brasil. Mas nos Estados Unidos, a legislação é muito complicada para a organização dos trabalhadores, e você tem que sindicalizar local de trabalho por local de trabalho. Então, eles viraram um armazém, tem que realizar uma votação entre os trabalhadores, que normalmente é sabotada, né, cheia de fraudes e tal, se as pessoas não estão mobilizadas, pressionando. Então, é muito sacrifício mesmo, muito trabalho. Mas eu acho que a gente pode comentar também a situação do movimento operário na Espanha, né, que o Cláudio trouxe mais informações, inclusive participou lá. Tem a nossa intervenção lá na plenária lá da coordenadora de Cádiz, do Metal de Cádiz. A gente levou o nosso apoio lá para eles, né, conforme a gente estabeleceu aí na plenária sindical do PCO. Então pode colocar aí, então. O que a gente vai ver, claro? Que es el tema recurrente, por lo menos en nuestras conversaciones, de los barcos hoteles. Estoy seguro que cuando oigáis lo que van a comentar los compañeros, se os pondrán los pelos de punta. Pero es muy importante que ese tema, junto a su lucha, se extienda y que lo sepa la gente. Gracias a todos y a todas.
Buenas noches. Soy Claudio del Partido de la Causa Operaria de Brasil. El último día 15 hemos tenido una plenaria sindical del Bloque Rojo, que es los sindicatos más combativos de Brasil. Hemos tirado una moción de apoyo a los trabajadores y represaliados de Cádiz, que es importante llevar, ¿no?, la lucha de aquí para Brasil. Ahora me entero mejor cómo ha sido, ¿no?, que no ha tenido el apoyo de los sindicatos. Y también como hemos seguido por la web, miramos bien que hay en las pancartas hay todos los sindicatos, pero cuando se mira en las páginas no hay ninguna campaña verdadera, ¿no?, o por la greve o en defensa de los represaliados. O sea que no se hace ninguna campaña fuerte por movilizaciones. En Brasil está el tema que Lula ha puesto en debate la cuestión de la reforma laborista. Ha citado el caso de España. Seguro que no sabe de cómo va la reforma aquí en Brasil, no tenemos bien claro la información. Pero desde ya está importante traer nuestra reforma es más reciente, es del 2016 con el golpe de Estado, ¿no?, que se han cortado los derechos trabalhistas que teníamos la CLT, que es la consolidación de las leyes del trabajo, que es muy antigua, desde 45, y ahora se ha cortado. Estaba intocable, ahora se ha cortado. Entonces, lo que hemos tomado en la plenaria es que desde ya hay que tener un programa de los trabajadores, porque Lula es un operario, pero él no es la clase trabajadora, y tenemos que tener un programa independiente, lo que queremos de la reforma laboral. Eso tiene que estar muy claro, y un programa de movilización, porque sin la movilización ni Lula va a ser electo, porque no lo van a dejar, tampoco la reforma laboral va a ser concretizada ni en Brasil ni en ninguna otra parte, ¿no? Esto hay mucha fuerza en la lucha de Cádiz. Muito bem, Cláudio. Conta mais um pouco. Ele estava explicando lá no começo, foi a pergunta que um outro sindicalista, outra sindicalista fez, que em Cádiz é um trabalhador metalúrgico que eles consertam navios, né? Então tem uma parte do trabalho que é feito lá, mas tem uma parte que vem um navio-hotel de fora com trabalhadores imigrantes, então não entram no país, não tem nenhum acesso de controle trabalhista dentro desse navio, e eles consertam o navio em alto mar. Aqui na Espanha, no Porto de Cádiz, em vez do trabalho ser para os trabalhadores da indústria de metal, que tá tudo praticamente sem trabalho lá, ainda vem esses navios hotéis, né, com imigrantes, porque aqui uma coisa que ele tem o vídeo completo, né, a gente vai legendar, traduzir tudo, porque é importante porque não é uma coisa escrita assim intelectual, mas é a posição dos próprios operários, e eles explicam muito bem como que é a realidade no local de trabalho, né? Então ele explica isso, que aqui dentro da fábrica tem como se fossem classes de trabalhadores. Tem os trabalhadores que são sindicalizados diretamente com a empresa principal, que tem todos os direitos, né? Eles até se aposentam com 52 anos, tem uma série de direitos, mas é uma casta, é uma elite, né? São trabalhadores que são os mais puxa-sacos mesmos, que fizeram sempre tudo que o patrão quis, né? Aquela elite que eles mantêm, né? Que permanece tendo os direitos trabalhistas. E o restante dos trabalhadores, que não é que tem uma subcontratação, tem várias subcontratações. Então eles, para fazer o trabalho pesado mesmo, eles subcontratam uma outra empresa, que subcontrata outra, que subcontrata outra, e cada vez vai sendo mais precarizado. E cada um subcontratado tem um sindicato diferente, né? Isso é para dividir o trabalhador,
acaba tentar fazer com que o trabalhador lute entre ele mesmo, né? Dentro dessas diferentes classes, e no final tem os imigrantes que não têm direito nenhum, que também trabalham aqui, né? Tem tantos que trabalham ilegalmente dentro do país, mas como ele citou aí, esses navios que vêm de fora com trabalhadores imigrantes, e é legal, é uma forma legal de saltar qualquer tipo de legislação trabalhista. Então, praticamente, quem trabalha aqui como imigrante sem documento é praticamente um escravo mesmo, que não tem direito à cidadania, né? Não tem... E tem muita gente, né? 600 mil aqui na Espanha, e afinal é permitido, mas você tem que ficar naquele limbo, porque essa força de trabalho é interessante para o sistema, né? Essa força de trabalho é extremamente explorada e de baixo custo, né? E uma coisa importante também é que esse local onde foi feita essa palestra é do grupo, foi organizado aí pelo grupo Luta Internacionalista, que é parte da esquerda imperialista, né? Que está agora nesse momento aí. Eles estão fazendo uma campanha equivalente à do PSTU aí em defesa da OTAN na Ucrânia. Eles estão lutando lado a lado com a OTAN e os nazistas e falam que eles são trotskistas, né? Então, eles que acolheram esse sindicato, mas esse sindicato tem uma posição independente, eles aceitaram isso, mas ele fala no vídeo também que ele não quer se vincular com nenhuma força política estabelecida aqui. Eles querem manter a sua independência política no seu local e ter o máximo possível de apoio fora dali, eles não vão se restringir aí, mas eles não querem se vincular diretamente com essas forças políticas. E esse sindicato, ele está apoiando, né, a cúpula contra a OTAN, que os da luta internacionalista não apoiam, porque eles não conseguiram colocar no texto da cúpula contra a OTAN uma moção de apoio à Ucrânia, né? Queriam que a gente lutasse contra a OTAN apoiando a Ucrânia. Então, como não foi feito isso, eles se retiraram aí da organização da cúpula contra a OTAN, mas o sindicato, ele está nessa cúpula contra a OTAN, ou seja, eles percebem que essa luta é uma luta dos trabalhadores, é uma luta que vem para unificar mesmo, porque quem não está, né, por exemplo, quem está apoiando a Ucrânia agora não é uma pessoa que vai levar a luta dos trabalhadores até o final, né? E quem está contra a OTAN, sem apoiar a Ucrânia nesse momento, essa é a força política que sim tem condições de defender os trabalhadores, de se confrontar o imperialismo, né, nas condições que sejam. É isso que a gente está levando adiante aqui. No domingo vai ter a mobilização dessa esquerda imperialista, que é pela paz, contra a guerra, contra a Rússia, a favor da Ucrânia, né? Vai ter essa mobilização. A gente vai integrar essa mobilização formando um bloco contra a OTAN, né? E tem aí as forças da América Latina, as forças políticas mais tradicionais aqui da Espanha, e todos esses partidos aí da esquerda imperialista realmente espanaram, estão pulando fora, estão defendendo aí abertamente o imperialismo, ficou uma coisa realmente descarada. Na época que foi feita essa palestra aí, eu não entendia muito bem por que não tinha apoio para a luta de Cádiz, né? Ficava estranhando por que eles não se mexem, né? Não se mexeram para apoiar. Eles ficam que nem se estivessem fazendo banheira na porta do gol. Se a bola cai, aí eles pegam e falam que eles chutam para fora, né? Eles estão fazendo isso. Eles ficam lá, o pessoal vem, eles ficam na banheira. Na banheira, pega a bola e chuta para fora, né? Mas agora com essa polarização aí do conflito entre a Rússia e a OTAN, agora dá para ver que eles se colocaram aí francamente do lado do imperialismo e se esclareceu muita coisa aqui na Europa, né? Que a gente vai ter que começar tudo de baixo mesmo, né, da organização com os trabalhadores. E também não é muito diferente no Brasil, né? A gente tem aí
a sorte no Brasil é que a gente tem esse partido aqui, que é o PCO, mas a gente precisa de mais apoio, a gente precisa aí se organizar, não apenas no Brasil, mas internacionalmente, porque agora a gente pode ver que a classe operária vai ter que enfrentar um período muito, muito importante, né? O período vai ser muito difícil, a gente tem que estar bem organizado e unificado e saber com quem que a gente vai estar junto. Pois é, a gente já viu, já falou aqui e vamos repetir enquanto for preciso. Não há como ficar do lado da OTAN, não há como ficar do lado de uma paz idealizada que é impossível de acontecer. A realidade é que a Rússia está se defendendo dos ataques imperialistas da OTAN e, por isso, todo trabalhador deve ficar do lado da Rússia, né? A paz é interessante porque a paz que o pessoal propõe na verdade, a derrota da Rússia, né? Não é o cessar-fogo, né? A paz que o pessoal propõe é que a Ucrânia recupere os territórios, ou seja, é a derrota completa da Ucrânia, né? Sendo que a Ucrânia não era um país que estava soberano, porque tinha sofrido o golpe do imperialismo, né? E colocou os Zelensky e nazistas no poder. É o que a gente vem falando aqui na Causa Operária. A gente tinha mais para falar? Mas eu acho que o nosso tempo já deu. Alguém tem algum último recado rápido? Quanto tempo a gente tem em produção? De repente, eu acho que a gente tem mais 10 minutos. 10 minutos? Eu queria fazer um comentário, então, rápido aqui da situação na fronteira do Otanistão, né? A Finlândia está quase sendo anexada pelo Otanistão. E a gente tem uma situação aqui, não é só... claro que tem muita crise, né? E a questão da OTAN tomou conta do debate político aqui na Finlândia, mas estão acontecendo duas greves. Uma dos trabalhadores da indústria de papel, que é uma indústria muito forte aqui na Finlândia, historicamente forte, e outra recente, que é a ameaça de greve dos enfermeiros, né, que estão com salários congelados aí há quase 3 anos por causa da pandemia. Era para a greve ter iniciado no dia 19, mas e daí olha o absurdo, o governo do Partido Social Democrata e o ministro da Saúde do Partido Social Democrata, que deveria ser o representante dos sindicatos, ameaçou os enfermeiros com uma lei que chama Lei da Segurança do Paciente, que forçaria os trabalhadores do setor público de saúde a irem trabalhar se eles entrassem em greve por conta do bem-estar dos pacientes, né? Bom, sem dúvida que os pacientes precisam de cuidado, mas os trabalhadores também precisam de salário. E, na verdade, não é nem o salário a demanda principal deles, né? O que eles estão reclamando é a falta de profissionais de enfermagem. O setor está super sobrecarregado, o governo fechou hospitais e unidades de saúde pública durante a pandemia, algumas, né? Então, é uma luta aí que precisa ser apoiada. O sindicato agora está discutindo, inclusive, demissão em massa, né? Deles se demitirem, caso essa lei passe. O pessoal não vai entrar em greve, eles vão se demitir mesmo. Os sindicatos aqui são muito fortes, né? Eles têm um calção financeiro grande, assim, é comum aqui, porque a segurança que o Estado oferece é relativamente baixa, assim. Então, o seu seguro-desemprego é feito pelos sindicatos, né? Então, o pessoal está disposto aí às últimas consequências e se demitir efetivamente, né? Eu queria comentar mais uma coisa, que esse sindicato é a coordenadoria do Trabalhadores do Metal aí de Cádiz. Eles estão levando adiante uma campanha agora, porque teve um trabalhador recentemente que morreu, com 60 anos aí soldando um navio, caiu a chapa em cima dele, porque estava atrasado, né, para entregar o navio, ou seja, condição totalmente precária de trabalho, de superexploração, que nem o trabalhador tinha 60 anos e tinha um contrato de 2 meses, né, e morreu. Que é esses contratos precarizados, que não alterou nada a reforma trabalhista em relação a isso. E esse sindicato, eles estão levando aí a campanha
primeiro, de arrecadar fundos para a família do trabalhador que morreu, e estão denunciando uma série de outros trabalhadores que também tiveram aí o mesmo destino, né? E esse partido aí, que é o partido que deu origem ao Podemos aqui, e todos os outros partidos de esquerda aqui da Espanha também, ninguém está apoiando essa campanha. Mas esse partido aí, Luta Internacionalista, e estão fazendo uma campanha gigantesca, né, para apoiar os lutadores, para comprar aparelho de segurança para os soldados ucranianos. Agora, do trabalhador de Cadiz que está morrendo, eles não falam nada. Né, o trabalhador da Espanha que tá morrendo nas mãos do imperialismo, isso eles não falam. Né. Agora, para apoiar os soldados da OTAN que estão na luta contra a Rússia, o imperialismo na sua luta contra a Rússia, isso aí eles estão fazendo uma campanha gigantesca ao estilo do PSTU. Então, acho que as coisas, né, não precisam ser mais claras, né? Eu acho que para quem acompanha o PCO, as aulas da Universidade Marxista, sabem que o fascismo não é perseguir só judeu, não é a pessoa ser bruta. O fascismo é a destruição da organização do trabalhador, né? A gente aprendeu isso nos cursos da Universidade Marxista, e o que a gente vê hoje com a pandemia, com a crise econômica, com o conflito na Ucrânia, o que a gente vê é que cada vez mais os trabalhadores estão sendo colocados nessa posição de ter que se defender ou morrer, né? Essa história dos trabalhadores de Cádiz é muito impressionante, e lembra também a história de que o Chris Moss, quando começou a organizar o sindicato da Amazon aqui em Nova York, foi por causa da Covid, né? Que eles estavam trabalhando sem nenhuma segurança e nenhum direito, e foi por isso que começou a organização do Sindicato dos Trabalhadores da Amazon aqui. E a gente vê o absurdo que é o capitalismo, é a notícia de que, nesse último ano de 2020, o pagamento dos CEOs, né, dos presidentes das companhias, das corporações, cresceu e alcançou 20 milhões de dólares. Cresceu 30% do ano passado, de 2019, de 2020 a 2021. Alcançando 20 milhões, o pagamento médio do presidente de uma corporação é de 20 milhões por ano, o que leva a diferença. O presidente da empresa ganha 254 vezes mais do que um trabalhador comum na fábrica. A gente vê o absurdo. Tem até uma notinha aí que eu mandei para a produção, se der para achar, mas se não der, não precisa, porque ela está em inglês mesmo, mas é uma notícia do Market Watch mostrando que, apesar da crise, apesar da pandemia, apesar de tudo, os capitalistas aumentaram seu próprio salário em 31%, chegando a 20 milhões de dólares por ano. E a riqueza também de todos os milionários aumentou. A gente viu que as riquezas aumentaram, mesmo com a inflação. Os lucros das corporações estão aumentando, né? Aumentaram durante a pandemia muito. E o trabalhador fica lutando pela sua vida, né? Com o mínimo. E fugindo da polícia. Todo mundo sabe que essa riqueza também é fictícia, né? O sistema capitalista está completamente doente, né? A gente tem uma bolha no mercado financeiro que, quando explodir, vai fazer parecer a crise de 1929 uma coisa pequena, né? Agora, para encerrar o nosso programa, queria passar um último vídeo para deixar os companheiros aí empolgados, porque lá no Paquistão, né, como a gente falou, a luta
da Rússia unifica a luta dos povos oprimidos, né? A gente está vendo um crescimento dos movimentos operários, e lá no Paquistão essa luta chegou num ponto agudo, né? E o golpe impulsionado pelo imperialismo está sendo combatido pela população. O antigo primeiro-ministro Imran Khan convocou o povo às ruas, né, para defender o governo nacionalista do Paquistão, que está alinhado com a Rússia, com a China, contra o imperialismo. E a mobilização foi absolutamente gigantesca, né, em defesa do governo. Não sei se a produção está com o vídeo. Apostos. Então acho que a gente pode encerrar o programa com esse vídeo. Depois eu comento também. O Cláudio conhece alguns companheiros, então a gente volta aqui para comentar. A gente volta para comentar rapidinho e despedir depois do vídeo. Eu divido o apartamento aí com o pessoal do Paquistão, né? E eles estavam aí de Ramadã. E hoje mesmo todo mundo assistindo aí esse evento, né? Aí eu perguntei um pouco para eles não são politizados, eles não são de falar muito, né? São bem simples mesmo. Mas eles falaram, outro presidente, bom, esse presidente, só dinheiro no bolso. Assim foi a análise política. O outro bom, esse que entrou agora, dinheiro no bolso, dinheiro do Paquistão todo para a Inglaterra, que eles me falaram. Ou seja, que o povo não precisa daquela super explicação, mas eles sabem o que está acontecendo, né? Esse aí é o grande problema do imperialismo, que toda essa pressão que eles estão colocando, tudo isso aí é da superestrutura, mas o povo não acompanha isso, né? E o trabalhador ele pode não se manifestar da forma mais clara possível, mas o que tem que saber, eles sabem. E o momento certo de ir para a luta também. Aí todo mundo tá começando a ter essa percepção, né? É isso aí. E no Brasil a gente já sabe, esse ano de eleições, Lula presidente, já começou a luta. Estamos vendo aí que está difícil angariar os partidos, o apoio dos outros partidos, mas a população está com o Lula em massa, né? Então, vamos continuar organizando. Queria agradecer todo mundo que mandou mensagem aqui no chat, que está fervendo. Alguém perguntou da Carlota. A Carla está dando um tempo por causa de problemas pessoais, mas ela volta. Uma hora ela aparece aí. O Fábio hoje está de volta. Muito prazer ter ele aqui com a gente. Tá ajudando aí na redação do jornal, enquanto os companheiros estão lá na Rússia. Então, lembrando dos nossos companheiros Rafael Danta e Eduardo Vasco na Rússia, continua acompanhando o trabalho dos companheiros. Quem puder, continua contribuindo. Causa Operária na Rússia, no site da Vaquinha. E continue aí. Lembre de dar um like no nosso vídeo, de distribuir aí pelas redes sociais. Fazer a inscrição na Universidade Marxista e na semana que vem tá aqui de volta com a gente. Vamos tentar não atrasar na semana que vem, que a gente tem que voltar para o trabalho. Muito obrigada a todo mundo, obrigada Gabriel na produção, os companheiros, Lula presidente. Eu não sei fazer. Só as letras boas aqui.
Tchau, Semana que vem a gente está de volta com mais um Até mais, Correspondente gente. Internacional. Obrigado, companheiros.